Olá, alunos! Nesta aula, vamos conhecer como podemos criar proposições compostas e, para isso, usamos conectores. Para formarmos uma proposição composta, combinamos proposições simples usando conectores. Esses conectores têm regras muito rígidas para sua utilização. E nesta aula, vamos aprender os conectores lógicos e ou. O primeiro conector que vamos tratar é o conector de conjunção, mais conhecido como e pode ser representado por AND ou um N invertido, e serve para ligar duas proposições, como mostrado aí no título da figura em azul. Se você tem uma proposição Q e deseja ligá-la com uma proposição P, seguindo as regras mostradas na tabela verdade, deve-se usar o E. A tabela verdade mostra as alternativas de P e Q. Como são duas proposições, ela tem 4 linhas. O valor lógico assumido pelo E para a combinação dos valores lógicos de P e Q são mostrados na tabela verdade. E a proposição gerada por este operador só terá valor lógico verdadeiro se os valores lógicos de P e Q forem verdadeiros, como vocês podem ver na figura. Se um deles for falso, a proposição composta gerada será falsa. Por exemplo, considere P. Maria é uma mulher e tem valor lógico igual a verdadeiro. Que a Lua é redonda e tem valor lógico verdadeiro. Então, P e Q terão valor lógicos verdadeiros segundo a tabela. A proposição Maria é uma mulher e a Lua é redonda terá valor lógico verdadeiro. No exemplo apresentado aí em laranja, na tarja laranja, uma das proposições tem valor lógico falso, o que torna falso toda a proposição composta. No exemplo em verde, verificamos que as proposições são verdadeiras e, portanto, tornam a proposição composta verdadeira. Outro exemplo. Considere a proposição simples P. Maria é uma mulher, com valor lógico verdadeiro. E a proposição simples que a Lua é quadrada, com valor lógico falso. A proposição composta Maria é uma mulher e a Lua é quadrada terá valor lógico falso. É importante vocês observarem que não me interessa o conteúdo das proposições P. Me interessa apenas o seu valor lógico, se é falso ou se é verdadeiro. É isso que é importante quando nós fazemos a análise da nossa expressão. Não podemos ser influenciados pelo conteúdo da proposição, apenas pelo seu valor lógico. Considere mais uns exemplos. P. O sol é quente. Valor lógico verdadeiro. Proposição Q. O mar tem água. Valor lógico verdadeiro. Então, a proposição R, o sol é quente e o mar tem água, tem valor lógico verdadeiro. Outro exemplo. Londres fica na Europa. Valor lógico verdadeiro. Rio é capital do Brasil. Valor lógico falso. Então, a proposição composta Londres fica na Europa e Rio é capital do Brasil, tem valor lógico falso. Este operador tem um dual em teoria dos conjuntos. Quando um elemento pertence a um conjunto A e, simultaneamente, pertence a um conjunto B, ele está na interseção. Então, o conector E representa a interseção em teoria dos conjuntos. Podemos ter ainda uma representação em circuitos elétricos. Quando eu tenho um circuito em série com uma chave P e uma chave Q,
para que o circuito acenda uma luz, ou seja, a corrente passe pelo circuito, eu tenho que simultaneamente fechar a chave P, ou seja, ela é verdadeira, e fechar a chave Q. Quando essas duas chaves estão fechadas, a corrente flui pelo circuito e, portanto, acende a lâmpada. Então, nós podemos também usar essas duas dualidades, para entender uma situação e ver a representação do E. Na figura, apresentamos mais alguns exemplos sobre o uso da conjunção E. Então vejam que o foco do nosso entendimento é o valor lógico da proposição e não o conteúdo da proposição. No exemplo, a proposição P diz que 3 é maior que 0, portanto, com valor lógico verdadeiro. A proposição Q diz que 4 é par, também tem valor lógico verdadeiro. Então, a proposição que diz que 3 é maior que 0 e 4 é par, terá valor lógico verdadeiro, pelo fato das duas proposições simples serem verdadeiras. O que interessa é o conteúdo do valor lógico das proposições que compõem a proposição composta. O outro conector que estamos tratando nesta aula é o conector de disjunção, também conhecido como OR, e pode ser representado como mostrado aí na figura, no título, em verde, né? Este conector considera que se uma das proposições simples forem verdadeiras, a proposição composta total será verdadeira. Observe na figura a tabela verdade para esse conector. A proposição composta só será falsa se ambas as proposições forem falsas. O conector ou, assim como o E, também tem um dual em teoria dos conjuntos. Se o elemento pertence ao conjunto A e o elemento também ou ele pertence ao conjunto B, na realidade o elemento pertence à união B. E podemos também ver a dualidade num circuito elétrico, como fizemos com o E. Se eu tenho uma chave P e uma chave Q em paralelo ligando um circuito, né, com uma lâmpada, né, se a chave P estiver fechada, ou se a chave Q estiver fechada, ou se ambas estiverem fechadas, a corrente vai passar. Portanto, consideramos verdadeiro. Só não teríamos a corrente passando se P e Q estiverem abertas, ou seja, forem falsas, né? Então, a tabela verdade também pode ser associada com essa ligação, com essa imagem do circuito elétrico. A proposição composta será verdadeira se uma das proposições simples for verdadeira e será falsa se ambas forem falsas. Quero enfatizar aqui que o que interessa é o valor lógico da proposição e não o conteúdo da proposição, tá? Existe uma situação especial no OU, que é quando eu não posso considerar as situações como falsas ao mesmo tempo ou verdadeiras ao mesmo tempo. É o que a gente chama de mutuamente exclusivo. Então é o OU mutuamente exclusivo. Muitos consideram como um novo operador da lógica e o chamam de SHOR. É preciso se explicitar quando estamos trabalhando com o SHOR. São situações em que as proposições são mutuamente exclusivas, ou seja, não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Veja que nesta situação, a tabela verdade apresenta duas linhas em que se considera como falsa a proposição composta, quando ambas as proposições forem falsas ou quando ambas as proposições forem verdadeiras, simultaneamente. A representação em teoria dos conjuntos fica também na forma como vocês veem nessa figura, né?
é uma união menos a interseção dos conjuntos, ou seja, com essa marquinha em branco aí no meio. Deve-se tomar cuidado quando for dito que estamos usando o ou mutuamente exclusivo. Os exemplos em verde e laranja que vocês veem aqui na nossa figura mostram essa situação. Mas volto a lembrar, deve-se ter uma condição tal que fique claro que estamos nos referindo ao ou mutuamente exclusivo. Em condições normais, consideramos o nosso ou. E assim vamos terminando esta aula. Nesta aula, aprendemos as regras para usar o e, o ou o ou mutuamente exclusivo. Espero que vocês tenham aprendido. Baixem o texto e façam os exercícios. Até a próxima aula.